Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. A apresentação será conduzida pelo Sr. Rodrigo Pizinato, CEO da Ultrapar, e pelo Sr. Alexandre Palhares, CFO da Ultrapar. A sessão de perguntas e respostas contará também com a presença dos senhores Leonardo Linden, CEO da Ipiranga, Tabajara Bertelli, CEO da Ultragás, e Fúvius Tomelin, CEO da Ultracargo. Esta teleconferência está sendo gravada e poderá ser acessada no site da companhia em ri.ultra.com.br. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta teleconferência está sendo conduzida em português e que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download, tanto no website da companhia como no chat. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Pizinato, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Ultrapar. É sempre uma satisfação poder compartilhar com vocês os avanços e os destaques dos nossos negócios. Tivemos mais um trimestre de bons resultados da Ultrapar. Como destaques, tivemos uma geração de caixa operacional muito forte em todos os negócios. Tivemos também um trimestre de resultado recorde da Hidrovias. Neste trimestre, reconhecemos créditos fiscais extraordinários de R$ 238 milhões na Ipiranga, referentes à parcela remanescente de créditos de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Além disso, tivemos marcos relevantes de progresso no combate às práticas ilegais no setor de combustíveis. Acompanhamos com otimismo os trabalhos feitos pelas autoridades nos últimos meses. A Operação Carbono Oculto, realizada no final de agosto, foi um destaque. Representa um marco histórico neste enfrentamento, reforçando a necessidade de legislações mais rigorosas para combater o crime e as ilegalidades no setor. Seguimos apoiando as autoridades e entidades reguladoras para combater o crime, fortalecer a integridade do mercado e garantir condições justas de concorrência. Outro destaque do trimestre foi a rápida redução da alavancagem. Após assumirmos o controle da Hidrovias e passarmos a consolidar seus resultados no segundo trimestre, atingimos uma alavancagem de 1,9 vezes. A forte geração de caixa deste trimestre e o crescimento do EBITDA da Ultrapar reduziram nossa alavancagem para 1,7 vezes, mesmo após o pagamento de R$ 326 milhões de dividendos em agosto. Seguimos também com avanços relevantes em nossa agenda de crescimento e posicionamento estratégico. Concluímos a expansão do terminal da Ultracargo em Santos em outubro, com adição de 34 mil metros cúbicos de capacidade. Concluímos agora, em 1º de novembro, a venda da operação de cabotagem da Hidrovias por R$ 715 milhões, que vai permitir foco em negócios mais sinérgicos e complementares, além de reforçar a posição financeira. Anunciamos a assinatura de contrato para aquisição de 37,5% de participação na Virto, que opera na logística de GNL, por R$ 102 milhões. Esta transação está alinhada à nossa estratégia de investir em setores em que a Ultrapar possa contribuir para a criação de valor com alto potencial de crescimento e rentabilização. Tivemos também a aprovação do CAD para o terminal de GLP em Pecém da Ultragaz
em parceria com a Supergasbras. Esse projeto reforça nosso compromisso com a segurança e eficiência do abastecimento de GLP nas regiões Nordeste e Norte do país. Por fim, para quem não conseguiu acompanhar o Ultra Day 2025, realizado em setembro, e pela primeira vez na sede da Ultrapar, lembro que a apresentação está disponível no site de Relações com Investidores. Passo agora para o Palhares, que vai apresentar os resultados financeiros. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom, para começar, eu gostaria de chamar a atenção aos critérios e padrões que são utilizados para as análises desta apresentação, que podem ser vistos neste slide. Feito isso, vamos aos resultados. O EBITDA ajustado da Ultrapar foi de 1,9 bilhão de reais, que tem a contribuição do reconhecimento de créditos fiscais extraordinários na Ipiranga no valor de 185 milhões de reais. Isso é um crescimento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA recorrente totalizou 1,8 bilhão de reais, que é um crescimento de 18% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, com destaque para o resultado recorde da Hidrovias. Também houve melhora no EBITDA da Ultragaz, que, junto com Hidrovias, compensaram parcialmente o menor resultado da Ipiranga e da Ultracargo. Fechamos o trimestre com lucro líquido de 772 milhões de reais, 11% superior ano contra ano, explicado pelo maior resultado operacional e pelo reconhecimento dos créditos fiscais que já mencionei, que foram compensados por maiores despesas financeiras e a maior depreciação e amortização decorrente, principalmente da consolidação da Hidrovias. O CAPEX somou 756 milhões de reais, 46% maior, se comparado com o mesmo período do ano passado, com destaque para a consolidação dos investimentos da Hidrovias e para maiores investimentos na Ipiranga, especialmente para ampliação e manutenção da rede de postos e franquias, além dos investimentos na evolução da plataforma tecnológica, com substituição do ERP. A geração de caixa operacional foi de 2,1 bilhões de reais, quase 3 vezes o valor gerado no mesmo período do ano passado, mesmo com o investimento de 258 milhões de reais para a liquidação de risco sacado. Isso é reflexo do melhor resultado operacional da consolidação da Hidrovias, além do menor investimento em capital de giro na Ipiranga e na Ultragaz. Indo para o próximo slide, vemos que encerramos o terceiro trimestre com 12 bilhões de reais de dívida líquida e uma alavancagem de 1,7 vezes, frente a 1,9 vezes no trimestre anterior. Essa melhora reflete a forte geração de caixa no período, que mais do que compensou o pagamento de 326 milhões de reais em dividendos em agosto, além do impacto de 258 milhões de reais da liquidação do risco sacado que já mencionei. Seguindo agora para o resultado da Ipiranga. O volume vendido no terceiro trimestre foi 1% maior se comparado com o mesmo período do ano passado, explicado pelo aumento no ciclo Otto, principalmente na gasolina. Vale notar que observamos uma recuperação do mercado após a Operação Carbono Oculto, que está combatendo empresas irregulares no setor, com aceleração no volume de vendas em setembro. Encerramos o trimestre com 5.812 postos, sendo que 70 postos foram inaugurados e 84 foram depurados. O EBITDA da Ipiranga totalizou 1 bilhão e 85 milhões de reais, 12% superior ao terceiro trimestre de 2024, refletindo o registro de créditos extraordinários no valor de 185 milhões de reais. Já o EBITDA recorrente totalizou 892 milhões de reais no trimestre, redução de 5% se comparado com o terceiro trimestre de 2024. Esse resultado reflete um cenário mais desafiador, dado as irregularidades do setor, principalmente pelo forte patamar de importação de nafta para comercialização irregular como gasolina, além de ganhos de estoque no mesmo período do ano passado. Esses efeitos foram parcialmente compensados por maior volume de vendas e menores despesas no período, com menores provisões de crédito de liquidação duvidosa e despesas de marketing e com pessoal devido ao menor quadro físico. Como destaque, tivemos também a geração de caixa que atingiu 1 bilhão 453 milhões de reais, mais que o dobro dos 723 milhões de reais no terceiro TRI de 24. Esse desempenho reflete a gestão do capital de giro, fortalecendo a geração de valor para a Ipiranga. Para o quarto trimestre, esperamos continuidade de recuperação de mercado, com crescimento de volume e rentabilidade similar à observada no terceiro trimestre,
Passando para Ultragaz, o volume de GLP vendido no terceiro trimestre foi 6% inferior ao mesmo período de 2024, com redução de 3% no segmento envasado e de 11% no granel, refletindo a dinâmica competitiva do mercado, que seguiu impactada pelo ritmo de repasse dos aumentos de custo com os leilões da Petrobras. Além disso, percebemos sinais de desaceleração da economia, com menor demanda no volume vendido para indústrias. O EBITDA recorrente totalizou 463 milhões, crescimento de 3% quando comparado com o mesmo período de 24, principalmente pelos repasses de inflação e contribuição positiva das novas energias, apesar do menor volume de vendas de GLP. O quarto trimestre é sazonalmente mais fraco. Vemos um volume em recuperação gradual e o granel aquém do ano anterior. Esperamos também um EBITDA superior ao observado no terceiro trimestre. Indo agora para a Ultracargo, a capacidade estática média atingiu 1.097.000 metros cúbicos no trimestre, crescimento de 3% ano contra ano, decorrente das adições de 23.000 metros cúbicos de capacidade em Palmeirante e 7.000 metros cúbicos em Rondonópolis. O volume faturado ficou 12% abaixo se comparado com o terceiro trimestre de 24, totalizando 3.845.000 metros cúbicos. Essa queda reflete a menor demanda de tancagem pelos nossos clientes, voltados à importação de combustíveis, que resultou em menores movimentações em Santos, Itaqui e Suape. Esse impacto foi parcialmente compensado pelo maior volume movimentado em Opla. Com isso, a receita líquida totalizou 243 milhões de reais no trimestre, redução de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo o volume mais baixo, mesmo com melhores tarifas. O EBITDA ajustado totalizou 134 milhões de reais, 20% abaixo do terceiro trimestre de 24, impactado pelo menor volume e maiores custos pré-operacionais e iniciais de Palmeirante, ainda em fase de ramp-up, parcialmente compensado por melhores tarifas. Para o quarto trimestre, vemos uma retomada da demanda dos nossos clientes e efeitos da expansão. Em função disso, esperamos uma recuperação do EBITDA frente ao terceiro trimestre. Por último, falando agora sobre o desempenho da Hidrovias. No trimestre, o volume total movimentado apresentou crescimento de 30% na comparação anual, impulsionado pela normalização da navegação no Corredor Sul, com maior movimentação de minério de ferro. O EBITDA ajustado totalizou 332 milhões de reais no trimestre, comparado com 169 milhões de reais no mesmo período de 2024. O EBITDA recorrente totalizou 361 milhões de reais, 2 vezes maior se comparado aos 169 milhões de reais do terceiro trimestre de 24. Esse desempenho recorde reflete principalmente as melhores condições de navegação no Corredor Sul, que já mencionei anteriormente, e um melhor mix de vendas. No dia 1º de novembro, foi concluída a venda da cabotagem, que afetará os resultados do quarto trimestre e reduzirá o endividamento da companhia. Lembramos também da sazonalidade do quarto trimestre, que afeta de maneira relevante a navegabilidade nos corredores. Esperamos um EBITDA similar ao quarto trimestre de 22. Com isso, eu encerro a minha apresentação e agradeço a participação de todos. Vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Para contribuir com a dinâmica desse momento, reforço que as perguntas relacionadas a Hidrovias serão respondidas sob a ótica do acionista controlador. Outros detalhes operacionais devem ser direcionados ao time de RI da Hidrovias. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Para fazer perguntas por texto, basta enviá-las através do ícone de Q&A, informando o nome e empresa. Essas perguntas serão respondidas posteriormente pelo time de RI. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gabriel Barra, do Citi. Por favor, Gabriel, seu microfone está liberado. Jefferson Palhares, obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho duas. Primeiro, tentar focar aqui um pouco mais em Ipiranga e todas essas mudanças, acho que vocês até comentaram aqui no call. A gente viu um trimestre com uma melhora sequencial.
E quando a gente tem falado com os investidores e com o setor de forma geral, existe uma expectativa muito grande aqui de uma melhora sequencial para os próximos trimestres, até com relação ao volume, com relação à margem, dado a diminuição e o combate à ilegalidade. E aí, dentro desse ponto, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o final do trimestre pareceu melhor. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a tendência desse quarto trimestre, se esses novos eventos que aconteceram já deveriam começar a se materializar numa margem melhor ou até num volume melhor. E até nesse ponto, eu queria ouvir um pouco sobre qual que seria a estratégia da companhia nesse momento, né? Que seria talvez recuperar esse market share perdido para a informalidade ou tentar maximizar a margem. Eu queria ouvir um pouco sobre a estratégia de comercialização da Ipiranga. Eu não sei se talvez o Linde poderia ajudar também nessa questão. E olhando um pouco mais no macro aqui da Ultra, né, a companhia ela vem fazendo alguns investimentos, né, a questão de alocação de capital tem se tornado um ponto super importante, pensando na Ultra como veículo de investimento. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre quais seriam os próximos passos, né? Eu acho que tem muita coisa ainda para ser entregada ainda em hidrovia, sem dúvida, mas a companhia já, de certa forma, materializou, né, o investimento. Eu queria ouvir um pouco de vocês qual que seria a estratégia aqui. Primeiro, é difícil cravar um setor, mas aonde talvez tivesse sinergia aqui para pensar num novo investimento, qual o timing, e se a gente deveria pensar aqui em alguma coisa mais greenfield ou talvez brownfield, que já começaria a gerar frutos mais no curto prazo. São esses dois pontos, pessoal. Obrigado. Ô, Gabriel, bom dia. Leonardo Linden aqui. Bom, acho que essa tua primeira pergunta, imagino que ela seja uma pergunta recorrente hoje, então eu vou responder ela de uma forma um pouco mais ampla, tá? Primeiro, carbono oculto, obviamente tem sido, né, um movimento muito positivo para o setor. Contribui com o Brasil, contribui com o consumidor, contribui para quem investe nesse setor, mas acho que a gente precisa ter a clareza que não acabou, né? As investigações precisam seguir. A gente tem dois projetos importantes na Câmara, que é o do devedor contumaz e o da monofasia da nafta, que eles atacam a raiz do problema e são projetos que precisam avançar aí no seu processo de transformação em lei, né? Obviamente, na esteira da carbono oculto, você tem dois impactos, né? Volume e margem, assim, diretamente. Volume vem mais forte, vocês viram isso nos números, e ele segue sim com uma tendência de alta, você está certo, o final do trimestre ele foi melhor, a carbono oculto, o primeiro movimento da carbono oculto foi na segunda quinzena de agosto, e desde então a gente vem numa recuperação de volume. Não é só o volume que recupera, mas a gente vê uma venda de produto aditivado do nosso IPMAX, né, maior, uma maior penetração no mix do IPMAX, e isso é uma indicação de que, de fato, o consumidor está mais atento à qualidade. Então, volume tem sido uma notícia positiva e ele é importante para a recuperação de escala, né, desse negócio, que uma escala perdida ao longo de bastante tempo aí nessa briga contra as irregularidades do setor. Margem, obviamente, é importante, mas não é o único indicador que a gente olha nesse negócio, né? E a margem, em relação ao volume, ela vem sim numa recuperação mais lenta, principalmente na rodovia e no mercado de B2B, e isso é natural, porque são mercados que estão mais expostos a problemas que persistem, como, por exemplo, a não mistura do biodiesel, e também são mercados mais resistentes a movimentações na ponta, né? Movimentação de preço, movimentação na bomba, os contratos de grandes consumidores são parametrizados, eles demoram mais a fazer o ciclo de ajuste, né? Tudo isso normal e previsível e está tudo bem, né? O que é importante nesse cenário? Primeiro, a gente tem que seguir no combate, né? Não dá para achar que a situação está toda resolvida, a gente tem que seguir nesse combate ao mercado irregular, porque ainda tem bastante coisa a acontecer, embora é óbvio que já tenha tido uma melhora importante. Segundo, para Ipiranga é importante recuperar a escala, né? Como eu comentei antes, são vários anos de perda de volume para atividade irregular, e é importante que esse volume volte, né?
E terceiro, a margem acaba sendo uma consequência de como o mercado reage e de como você trabalha internamente. Então, é importante a gente não desviar do que a gente sempre fez, que é focar nas nossas eficiências internas. Isso significa melhores processos, e quem acompanha aqui a Ipiranga há tempo sabe o quanto a gente tem falado sobre isso, principalmente na área logística, e despesas menores, despesas de operação menores, e que a gente tem feito um trabalho importante de redução e algumas coisas aí já explanadas pelo Palhares. Então, cenário positivo, sim, né? Muito positivo. Uma ação importante que a gente esperava há muito tempo, mas que não encerra a conta. Precisa seguir. Volume reagindo rápido, principalmente nos mercados de Rio e São Paulo, onde tinha mais atividade irregular, que foi impactada pela primeira e segunda fase da Carbono Oculto, e margem numa recuperação natural, mas dependendo aí muito de como o mercado reage, o que não significa que nós não temos que fazer nossos esforços internos. Bom dia, Barra, aqui é o Rodrigo. Obrigado pelas perguntas. Sobre a questão de alocação de capital, o que seria próximos passos, né, que foi sua pergunta. Primeiro, em linhas gerais, a gente vai procurar empresas, projetos que tenham características similares ao que a gente encontrou na Hidrovias. Ou seja, em resumo, que tenham um bom potencial de criação de valor, que tenha potencial que dependa da gente, do que a gente consegue fazer com aquela empresa, com aquele ativo, seja destravando o crescimento, seja otimizando operações, otimizando os ativos. Só que a gente não tem que fazer esse movimento. Se a gente não encontrar esses bons projetos, a gente aumenta a distribuição em dividendos. Então, a gente tem esses dois caminhos, ou encontra bons projetos, ou aumenta a distribuição de dividendos. Tá ótimo, Pizinato, lindo. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Sadka, do Bradesco BBI. Por favor, Gustavo, seu microfone está liberado. Olá, olá a todos, bom dia, obrigado por pegar minhas perguntas. Minha primeira pergunta é sobre a geração de caixa, né? Ela veio bem forte nesse trimestre e a empresa também apresentou uma boa desalavancagem. Tendo em luz agora a nova tributação de dividendos e a robusta reserva de lucros que a empresa carrega no balanço, podemos esperar anúncios de dividendos nacionais ainda nesse ano? E minha segunda pergunta é sobre alocação de capital, né? Dado que a empresa tem demonstrado interesse em ter exposição ao setor de agro através de preço de logístico, a compra de um possível stake na Rumo é algo que o management vê como uma possibilidade, dado que essa venda parcial do stake da Cosan pode vir ao mercado. Obrigado. Bom dia, Gustavo. Sobre a questão de geração de caixa, de fato, a gente teve um trimestre muito forte de geração. E eu lembro que o segundo semestre, ele é sazonalmente mais forte de geração. Então, a gente também deve ter um quarto trimestre de boa geração de caixa. E vem acompanhando a evolução aí das discussões da mudança de legislação sobre imposto de dividendos. E essa é uma possibilidade de antecipar algum dividendo no quarto trimestre. E sobre a alocação de capital, o que eu tenho para falar é meio que eu já falei na outra pergunta. A gente está procurando bons projetos com potencial de criação de valor e que a gente possa ajudar nesse negócio, seja destravando o crescimento, seja otimizando as operações. E se a gente encontrar esses projetos, a gente vai fazer esse movimento. Se não encontrar, vai aumentar a distribuição de dividendos. A próxima pergunta vem do Sr. Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, Bruno, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Um follow-up rápido na Ipiranga e depois duas perguntas. Na Ipiranga, se vocês pudessem quantificar em grandes números qual foi o efeito de variação de estoque para a gente ver a margem normalizada, seria interessante. Depois, ainda em Ipiranga, se vocês puderem comentar um pouco sobre o CAPEX, especificamente no terceiro TRI. Normalmente o CAPEX é mais alto no quarto TRI, né? Vocês talvez puxaram um pouco mais agora no terceiro TRI, então eu queria saber o que esperar para a realização de CAPEX na Ipiranga no quarto trimestre especificamente.
E a segunda pergunta sobre fluxo de caixa. Foi um ano, né, até agora, de vários ajustes em capital de giro, por conta do risco sacado e tudo mais. Então, na questão específica do capital de giro, o nível que a gente enxergou no terceiro TRI deve ser algo sustentável ou ainda tem mais trabalho a ser feito para eventualmente destravar um pouco mais de capital para a companhia? Obrigado. Bom dia, Bruno. Obrigado pelas perguntas. Sobre a pergunta de estoque, a gente não comenta o patamar de ganho ou perda, porque ele reflete muito da nossa estratégia de suprimentos. Mas lembro que a gente teve uma oscilação de preços no terceiro TRI de 24, não de 25. Então, ele se refere mais ao ano de 2024 na comparação do que ao ano de 25. Sobre a questão de CAPEX, a gente deve ter no ano um CAPEX abaixo do que a gente divulgou no plano do ano no consolidado Ultrapar, em torno de 10% abaixo do que a gente divulgou no plano para 2025, ano completo. E aí, Bruno, aqui é o Palhares, cara, a sua pergunta a respeito de capital de giro, né? Acho que esse é um tema muito relevante para todos os negócios aqui do grupo, né? Existem eficiências que são capturadas e é one time, né? Que é incorporada no capital de giro ordinário da companhia, e algumas outras que são em função de dinâmica de mercado mesmo, né? Essas a gente consegue rolar ou perpetuar ao longo dos próximos períodos, tá bom? Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander. Por favor, Rodrigo, seu microfone está liberado. Bom dia, Piscinato, Palhares, sou do time do Ultra. Acho que queria abordar um pouco aqui o Ultragás. E se a gente pudesse falar um pouco aqui a gente teve recentemente aí os preços de referência, né, do GLP que saíram. Então, queria entender com vocês um pouco do efeito líquido aqui, né, dessa discussão toda, né, o preço de referência ali um pouco mais baixo, talvez ali um potencial de ganho de volume adicional que possa vir. Então, talvez vocês pudessem ajudar a gente a entender aqui como é que vocês veem internamente esse impacto líquido aqui na Ultragás em termos de volumes e preços, meio que talvez se encontrando ali em algum lugar, ajuda. E ainda nesse contexto, vocês puderem passar para a gente um pouco de como que tem sido a adesão da revenda, como é que vocês têm trabalhado junto à revenda nesse contexto aqui de que, no fim do dia, os preços ali que mudam estão na revenda, né? Obrigado, pessoal. O Rodrigo, é o Tabajara aqui da Ultragás. Bom, obrigado pela pergunta aí para a gente. O foco aqui do Gás do Povo, né, acho que eu retomo lá o que a gente já conversou, acho que no último encontro, né, assim, a gente de novo vê o programa aqui muito na direção certa, né, de direcionar ali o benefício para a população que efetivamente precisa, né, combater a história da pobreza energética e tal. Então, acho que é um programa que tem início nas próximas semanas, né, assim, de forma ainda faseada, né, começando por algumas cidades, mas que vai numa linha muito positiva, né? A gente continua apoiando o programa na divulgação, né? Você sabe do modelo, é um modelo de pagamento direto às revendas, né? Está justamente nessa fase que você comentou de adesão, de divulgação, né? Esse é o grande trabalho das distribuidoras, né? A gente está bastante ativo na comunicação, existem dúvidas, né, das revendas, a gente tem sanado essas dúvidas do mecanismo, começou também, como você mencionou, o processo de adesão, né? O governo tem soltado os dados de atualização, né? Na última, que já tem algum tempo, a gente já tinha mais de 3 mil revendas, né, nessa primeira fase já se cadastrando, então é um processo evolutivo, né? Lembrando que ele continua nos próximos meses até toda a sua maturidade lá para o primeiro para o segundo trimestre do ano que vem, né? Então tem um processo grande, né, de evolução, de aprendizado, né? Mas que segue basicamente no desenho feito ali atrás, né, com as premissas colocadas, né? E a nossa visão, né, continua assim, muito positiva, né, no benefício social, né, do endereçamento de uma questão importante aqui para o país. E a gente, de novo, né, vê tanto a parte de preço como volume, assim, que isso evolua muito, muito gradualmente, né? Lembrando que o modelo da revenda, a revenda aderindo, né, ela já se compromete com todos os termos ali do programa,
e se destina basicamente a um produto de portaria, né, um produto de retirada, não um produto de entrega, né, que é o padrão do Brasil, né? Então, cada revenda está fazendo a sua avaliação, né, e elas entendendo como funciona o programa e entendendo que serve para a sua operação. Isso vem acontecendo, eu acho que vai continuar. Então, acho que o resumo aqui é que a gente tem uma visão muito parecida com o que a gente tinha no começo do programa. Obviamente, aqui estamos na fase 1 da implementação, né? Tem bastante coisa aí para acontecer nos próximos meses. Obrigado. Ótimo, obrigado. A próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Cunha, do BTG Pactual. Por favor, Gustavo, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. A minha pergunta também é sobre Ultragaz, tentando entender um pouquinho mais sobre a reforma do GLP. O ministro de Minas e Energia, ele chamou uma reunião extraordinária do CNPE para discutir esse tópico e eu queria entender um pouco como a companhia está acompanhando esse tema e quais seriam as expectativas em termos de timeline. Obrigado. Gustavo, também obrigado pela pergunta. Bom, continua naquele processo, né, acho que você chama da reforma do GLP, processo de revisão regulatória, né, que está em andamento pela ANP, né? Então, a gente teve, no começo do ano, aquelas contribuições iniciais, né, tomada pública de contribuições iniciais, e tem um processo, a ANP deve, em algum momento, aí, soltar uma proposta dessa revisão aí nos próximos meses, e é um processo que tem várias etapas ali, potencialmente, né, no cronograma atual, a sua finalização ali na virada do primeiro semestre para o segundo de 26, né? Tem bastante coisa, né, que obviamente acontece, cada vez mais diversos agentes aí da sociedade se envolvem na discussão, né? Então a nossa visão é que segue o rito normal, né? A gente continua aqui cada vez mais ali convencidos das teses do o que é o mais interessante ali para a sociedade, né? Do modelo de equilíbrio de alta competição com elevado nível de segurança, disponibilidade do produto, né? Que inclusive é o que o Gás do Povo tem utilizado agora para o seu lançamento, né? Mas é um processo em aberto que todo mundo continua contribuindo ali e tem várias etapas aí até a sua decisão final, seja lá ela qual for, o tamanho ou não de uma eventual evolução na regulação. Tá certo, obrigado. A próxima pergunta vem do Sr. Regis Cardoso, do XP. Por favor, Regis, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Prisinato Palhares, Linda Itabajara, Fulves, obrigado pela disponibilidade aqui. Na Ipiranga, eu entendi ali no começo da fala que vocês esperam rentabilidade similar no quarto trimestre. Se puder, talvez comentar sobre alguns efeitos pontuais aqui, se eles foram relevantes ou não, em particular, perda ou não de estoque, que isso tem afetado a margem, efeito de risco sacado na margem, e também talvez esse efeito da margem da melhora competitiva que a gente já viu em outubro, talvez nessa visão de reconciliar, né, a evolução do terceiro trimestre para o quarto trimestre. Essa é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta ainda na Ipiranga também, se a gente puder falar um pouco sobre os ofensores que ainda existem hoje na margem, em particular aí, se talvez algum comentário sobre a possibilidade de venda direta por refinadores e talvez uma atualização sobre o CBIO, se ele, vamos dizer, se ele é um problema nesse contexto. Obrigado. Bom, Regis, bom, em relação ao quarto TRI, eu acho que o guidance está claro e, de novo, é uma função do mercado, da dinâmica que a gente está vendo no mercado e como eu comentei anteriormente, acho que tem uma função aí de volume impactando bem no quarto trimestre e de uma margem numa recuperação mais lenta. Acho que tem muito mais o que ser dito em relação a isso. Em relação aos ofensores, sim, uma parte dos ofensores ainda aquelas atividades irregulares que a gente observa e que não estão nesse primeiro momento cobertos pela carbono oculto. Eu comentei aqui anteriormente a questão do biodiesel, a questão do CBIO segue sim sendo um problema, mas de novo, eu acho que a gente está vivendo um cenário melhor, né? E a gente sabe que tem ainda muita coisa a ser feita, né? Eu volto a frisar o ponto do devedor contumaz e da monofasia da nafta, que são importantes para atuarem na raiz do problema.
E é isso, acho que a gente tem que cuidar do que está dentro de casa e tratar de ser mais eficiente e combater as irregularidades como o mercado tem combatido. E acho que é por aí, tá? Não tem grandes novidades, não. Obrigado, Linden. Só para ver se eu entendi, então, estou entendendo a tua resposta que não teve perda de estoque relevante no terceiro trimestre que Não. justificasse a evolução, né? Não. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Alexandre Palhares para que faça as considerações finais da companhia. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez o interesse, a participação de todos, e aí colocar também todo o time aqui de RI à disposição para as perguntas que a gente eventualmente não teve condição de pegar aqui, tá? Obrigado, até o próximo call. A videoconferência da Ultra está encerrada. Agradecemos a presença de todos e tenham um bom dia.